Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês alguns exercícios sobre as prosas da segunda e da terceira fase modernistas. Sobre a segunda geração do modernismo brasileiro, é correto afirmar: A. A cultura indígena e africana foram os principais temas explorados pelos escritores nesse período. B. Chamada de fase de construção, a produção literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira. C. O índio foi eleito como herói nacional, reforçando ainda mais a identidade brasileira. D. Desprovida de engajamento político, nesse momento a preocupação era acerca do aprimoramento da linguagem. E. Com forte teor indianista, a poesia dessa fase esteve voltada para temas cotidianos. Analisando todas as afirmações feitas anteriormente, a gente pode analisar o seguinte: a exaltação do povo indígena e sua figura como herói foi uma característica do romantismo brasileiro. Por exemplo, o Tio, o romance de José de Alencar, era de teor indianista e fez parte dessa prosa romantista. Consequentemente, a gente pode descartar as alternativas C e E. Ainda nessa linha de raciocínio, a alternativa A não se encaixa na prosa modernista da segunda geração. Como já dito anteriormente, não havia exploração da cultura indígena dentro da prosa, assim como não havia uma exploração também da cultura africana dentro dessa prosa. Vai restar para a gente apenas a alternativa B e D. E muito pelo contrário do que a afirmação D afirma, a prosa do período modernista, ela tinha um caráter político fortíssimo, porque ela denunciava descasos que a população brasileira sofria na época, e além de que a linguagem coloquial cotidiana era muito mais explorada para dar um tom realístico à prosa. Então, vai sobrar para a gente a alternativa B. A segunda fase modernista se apropriou da prosa para denunciar a realidade brasileira e começou a consolidar, nessa escola literária, tais características. A segunda questão é baseada na análise de um trecho do livro A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. Declaração de amor. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa do superficialismo. Às vezes ela reage diante um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos, e este desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e se me perguntassem a língua que queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até não queria aprender outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Bom, sabe-se que Clarice Lispector fez parte da prosa intimista da terceira fase modernista, né? Então a pergunta: o trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação é: A. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. B. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. C. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. D. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. E. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Essa questão é muito mais interpretativa. Uma dica que eu dou é sempre ler o enunciado primeiro para que quando você vai ler o texto, seja mais fácil de identificar as respostas do questionamento, né? Então a gente pensa, qual que é o trecho do texto que acentua o caráter de renovação da língua portuguesa? Pensando que você não tenha lido, você pode voltar um pouco o vídeo e fazer uma reanálise desse texto. A alternativa B se refere a Luís Vaz de Camões, escritor português, autor de Os Lusíadas. A gente sabe que é uma obra clássica da literatura portuguesa
se não considerada a maior obra do classicismo. Clarice Lispector fala no seu texto que mesmo Camões não conseguiu canonizar uma maneira específica de se produzir a fala e a escrita em português, porque é uma língua muito mais complexa, ela está sempre variando, ela está sempre se renovando. Então a gente consegue interpretar a partir disso que a alternativa B é a correta, na qual ela vai fazer referência a esse caráter de renovação, fazendo uma alusão à obra de Camões.